Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na 1 Coríntios, capítulo 8. Meu objetivo é tentar cobrir o material do 8, 9 e 10, o que é naturalmente impossível. Mas vamos colocar como alvo, vamos tentar correr aqui, porque meio-dia a gente quer acabar, isso me dá 50 minutos. Deixa eu começar com uma pergunta aqui. Imagine que você está caminhando de noite para sua casa, vindo do trabalho, está indo a pé, e você chega numa encruzilhada e você tem uma galinha preta, uma vela vermelha e uma garrafa de cachaça. Você sabe o que é que aquilo representa? Aquilo é um despacho, né? É um ritual religioso de uma religião, é um ritual religioso do espiritismo, do baixo espiritismo, do tipo mais popular. A vela está apagada, não tem ninguém, e a galinha está lá dando sopa, tá certo? Ela é preta, mas é uma galinha. É lícito o cristão pegar aquela galinha e comer? O que é que vocês acham? Se estiver com fome. É que vocês não estão vendo, mas daqui de cima eu estou vendo que vocês estão divididos exatamente no meio. Tem um grupo que acha que pode e tem alguns que fizeram até assim, ó. E outros que estão balançando a cabeça assim. Os coríntios estavam exatamente com o mesmo problema. Agora não tinha a ver com galinha, mas tinha a ver com carne. O problema era o seguinte: naquele tempo, um tipo de religião que era extremamente popular era aquela religião que era dedicada a determinados deuses que estavam relacionados com práticas imorais ou uma vida licenciosa. Por exemplo, o deus Baco, que era o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, porque no culto a Baco, os adoradores participavam de orgias sexuais regadas a vinho, daí vem a palavra bacanal. E em Corinto havia um templo dedicado à deusa Afrodite, que era a deusa do amor. E não é impossível que lá no templo houvesse essa combinação de sexo com religião. Isso em que as sacerdotisas, na verdade, elas eram prostitutas que se deitavam com os adoradores para, através do ato sexual, reencenar o ciclo de fertilização da terra, o ciclo da natureza. Verão, outono, inverno, primavera, e aí a chuva cai, fecunda a terra, brota a semente. São chamados os cultos agriculturais, porque eles são centrados nos ciclos da natureza. E tinha as relações sexuais como parte do culto. E o que é que acontecia é que nesses cultos, além das relações sexuais, isso explica por que Paulo trata do assunto no capítulo 6, sobre prostituição. E como parte do culto tinha uma churrascada, vamos dizer assim. A coisa era mais ou menos assim: os adoradores iam para o templo e eles levavam um animal que era escolhido do rebanho deles, da mesma forma que os judeus faziam. E lá esse animal era sacrificado a deusa Afrodite. O sacerdote tirava uma parte e outra parte voltava para o ofertante, que podia fazer várias coisas. Ele podia comer ali no templo, tinha churrasqueira, vamos assim imaginar. Ele podia comer aquela carne ali com seus familiares e amigos, ou ele podia levar para casa para fazer um churrasco em casa e convidar os amigos para comer com ele. A parte do sacerdote, agora imagine se o sacerdote fizer 5 sacrifícios daquele por dia, ele vai estar com uma montanha de carne. Não tinha frigorífico, não tinha geladeira naquela época, a carne tinha que ser consumida. Qual era o caminho mais rápido? Aquela carne ia parar no mercado público. O sacerdote vendia carne de qualidade por um preço barato. E
comerciante, né, o açougueiro, pegava aquela carne de primeira que vinha lá do templo e vendia lá no mercado para quem quisesse comprar carne de primeira, filé, porque eram as partes escolhidas que o sacerdote pegava. A melhor parte ficava com o sacerdote. Então todo mundo em Corinto sabia que se você fosse no mercado comprar carne, quase que com certeza aquela carne tinha vindo do templo pagão e estava relacionada com o culto a ídolos e essa questão de prostituição. Se você fosse comer carne na casa de um amigo, e esse seu amigo era pagão, quase que com certeza aquela carne era o que sobrava do sacrifício que ele tinha apresentado lá no templo. E se você fosse a um templo pagão, mesmo que você não fosse adorador, e lá no templo tivesse um churrasco, aquela carne certamente tinha primeiro passado no altar do Deus daquele templo. E, portanto, era uma carne que tinha sido sacrificada aos ídolos. A pergunta é, você se converteu, você mora em Corinto, se você comer carne, aonde for, você está correndo o risco de comer uma carne que foi sacrificada a ídolo, como aquela galinha lá na encruzilhada. Pode ou não pode? A igreja de Corinto tinha se dividido em dois grupos. O grupo dos fortes, Paulo que dá essa nomenclatura, porque Paulo diz que eles têm a consciência forte, que já tinha entendido que os deuses são apenas fruto da imaginação humana e que Deus é quem criou todas as coisas e que não tem nada errado com a carne na hora que ela sai do templo. Você pode comer, mesmo que ela tenha vindo de um templo pagão. Então, tem esse grupo dos fortes que achava que comer carne era tranquilo. Aliás, esse grupo achava até que podia ir no templo pagão e comer carne, porque os deuses não são nada nesse mundo. E tinha os fracos, Paulo é que chama de fraco, que tinham preferido ser vegetarianos com medo de, comendo carne, ficar contaminado pelos demônios, contaminado com aquilo que tinha sido oferecido a outros deuses e assim praticar idolatria. E como já tinha acontecido com o caso dos grupos, Paulo, Apolo e Cefas, esses dois grupos também estavam brigando, não conseguiam chegar num acordo. E o que era pior, os fortes comiam carne e desprezavam os fracos, chamando de legalista, né? Isso é um pessoal legalista, não tem liberdade, nada. E os fracos que não comiam carne acusavam os fortes de ser liberal, né? Esses caras não têm ética, não estão afrontando a Deus e tudo mais. Não parece muito com uma situação moderna? Música, bebida, festa de São João, balinha de Cosme e Damião, pamonha, acarajé na Bahia. Tem dezenas e dezenas de casos que os cristãos se dividem porque não tem uma palavra da Bíblia sobre esse assunto. A Bíblia não diz com clareza. Então, estas questões que não há uma definição clara na Bíblia, a gente considera essas questões de adiáfora. É o nome que a gente dá em ética para a palavra adiáfora, significa sem forma, elas não têm um formato, né? É o nome que a gente dá em ética para essas questões sobre as quais a Bíblia não proíbe e também não determina. E que, portanto, é uma questão de consciência, questão de liberdade cristã. Você é que vai decidir. É uma questão de decisão sua. Só que, ao tomar essa decisão, você tem que levar em consideração outros fatores. Não é uma questão se é certo e errado. A questão é se convém ou não convém. Não é certo ou errado, é se convém ou não convém. Então, Paulo trata desse assunto de comer carne lá em Corinto, nos capítulos 8, 9 e 10. Então são 3 capítulos gigantescos. E mais uma vez você encontra o apóstolo Paulo querendo resolver problema prático, fazendo teologia, né? Por isso que deu 3 capítulos para resolver essa questão. E no final ele responde a 3 perguntas. Paulo, posso comer carne no templo? Resposta de Paulo, não. Paulo, posso comer carne que eu comprei no mercado? Resposta de Paulo, sim. Terceira pergunta, Paulo, se um amigo meu descrente me convidar e colocar carne para eu comer na casa dele, posso comer? Resposta de Paulo, sim e não. Então, vamos deixar para o final para ver a resposta de Paulo. Vamos primeiro ver a argumentação dele aqui.
Ele começa no capítulo 8, eu vou correr, tá certo? Para ver se a gente chega no final do capítulo 10. No capítulo 8, Paulo se coloca ao lado, começa se colocando ao lado dos fortes. Ele primeiro repreende os fortes pela falta de amor, concorda com os fortes, mas depois coloca um limite para a liberdade. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, então você percebe a semelhança da introdução do capítulo 8 com o do 7. No 7 ele diz, quanto ao que me escrevestes. E aqui, no grego, é a mesma coisa, com exceção da parte, quanto ao que me escreveste. Aqui é, quanto ao que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, o que pressupõe que essa era a segunda pergunta da carta. A primeira era sobre sexo, a segunda era sobre, Paulo, o que é que a gente faz? Podemos comer nessa situação, nessa ou nessa? Então, Paulo agora vai responder. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Nesses 3 versículos iniciais, Paulo está dando uma alfinetada nos fortes. Porque eles diziam assim, nós temos conhecimento, nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que só tem um Deus e que os ídolos não são nada no mundo. Paulo diz, o saber o saber, ele ensoberbece quando ele não é acompanhado de amor. Então, vocês estão certos na teologia, mas estão errados na prática. Vocês são ortodoxos no pensamento, mas na prática está faltando amor aí, que é consideração com os mais fracos. Por isso vocês estão abusando da liberdade de vocês. Quem acha que sabe, ainda não sabe. Né? Quem acha que sabe, não sabe nada ainda. Mas se você conhece a Deus, é melhor do que você conhecer a Deus, é você ser conhecido por Deus. Escolhido de Deus, amado por Deus. Isso é que é mais importante. Aí ele volta. No verso 4 até o verso 6, ele concorda com os fortes. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Percebe que Paulo aqui se coloca ao lado dos fortes? Ele está dizendo, vocês estão corretos. Né? Nós sabemos que o ídolo não é nada no mundo. O ídolo não tem poder, não é Deus, é pau, pedra, né? E também que só há um Deus, e que esses deuses, Afrodite não é deusa, Baco não é Deus, Zeus não é Deus, Netuno, Plutão, o César, não são deuses. Só há um Deus e só há um Senhor, que é Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e nós também por Ele. Então, nesse sentido, os fortes estavam certos. Eles entendiam que a idolatria não representa um poder rival a Deus. Os ídolos são criações humanas, eles não são divinos. Eles não têm poder para abençoar ou amaldiçoar. Quem tem é Deus. Por isso as coisas sacrificadas a ídolos é sacrificada ao pau, à pedra, à árvore, ao ouro, prata, pedras preciosas, que não tem poder para influenciar a vida humana. Tanto faz você comer ou não. Né? O pau, a pedra, o barro não impregna a carne queimada diante dele com alguma coisa maléfica. É isso que os fortes estavam dizendo. E Paulo disse, estão corretos, os deuses de fato não são nada nesse mundo, os ídolos não são nada. Mas, entretanto, verso 7, Paulo diz, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. A tradução aqui não ajudou muito, mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: esse conhecimento de que o ídolo não é nada, não é todo crente que tem, especialmente aqueles que vieram da idolatria. Por causa da familiaridade com os ídolos, eles passaram a vida toda temendo aos ídolos, adorando os ídolos, fazendo oração aos ídolos e querendo apaziguar os ídolos e oferecendo sacrifícios a ele.
Eles se tornaram cristãos, mas vocês lembram que falei? Que a pessoa pode entrar na igreja e ainda pensar como pensava antes em muitas coisas? É o caso aqui. Porque eles eram idólatras. Apesar de estarem na igreja agora, toda vez que ele come carne, é como se ele estivesse repetindo aquilo que ele fazia no templo pagão. E aí quando ele come carne, ele se sente praticando idolatria, e Paulo diz, e a consciência deles, porque é fraca, não é que está errada, mas é fraca. Porque é um novo convertido, é inexperiente, está psicologicamente marcado por isso, as emoções ainda estão muito relacionadas, a consciência se contamina e ele sente que ele está pecando. Em outras palavras, vocês que são fortes e que têm entendimento, vocês têm que entender que tem irmãos que por causa da vida pregressa, eles não acham que essas coisas são tão normais assim. Eles têm dificuldade com isso, porque eles experimentaram isso aí. O saber ensoberbece, mas o amor é que vai edificar. Agora vem o próximo ponto dele aqui, né? Verso 8. Não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Aqui Paulo está repetindo o que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai do seu coração. E com isso, Jesus declarou, lá no Evangelho de Marcos está dito, todas as comidas limpas, encerrando as leis dietárias do Antigo Testamento, distinção entre o que pode e o que não pode, isso é impuro, isso, muita gente tem dúvida sobre carne de porco, sangue, né? Então, passagens como essa aqui, e lá de Marcos, em que Jesus declarou todos os alimentos puros, acabam por dizer que diante de Deus não tem mais essa distinção de alimento. Se você não quiser comer sangue, não quiser comer porco, essa é uma decisão pessoal sua. Não vai lhe ganhar nada, nem lhe perder nada diante de Deus, mas é uma questão da sua consciência, que não deve ser imposta a outras pessoas, nem servir de base de julgamento. Como Paulo diz aqui, na comida não vai fazer você ganhar nem perder nada diante de Deus, porque o que contamina é o que sai. Porém, verso 9, veja que essa sua liberdade não venha de alguma maneira a ser tropeço para os fracos. Essa liberdade que você tem, de que Deus é quem é o autor de todos os alimentos, que os alimentos são puros e que você pode desfrutar de toda a variedade de coisas boas que Deus criou. Esse conhecimento, porém, ele não pode ser usado para ser tropeço para os fracos. Quem são os fracos? São aqueles que não conseguem fazer isso por conta do seu passado, por causa ainda do compromisso emocional com o seu passado pecaminoso. Ele não consegue fazer isso. Então, cuidado que essa liberdade não sirva de tropeço para o fraco. Ele dá um exemplo aqui. Verso 10. Se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, esse forte, né? Que sabe, tem saber, tem teologia profunda. Se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. A situação que Paulo imagina aqui, que pode ter sido uma situação bem real, é de um desses irmãos que tem conhecimento, esse que já entendeu que o ídolo nada é nesse mundo e que se sente à vontade. Ele senta lá na mesa no templo do ídolo, lá no templo da deusa Diana, da deusa Afrodite. Ele foi lá, foi convidado, teve a churrascada, ele não participou da adoração, mas terminados os sacrifícios, o amigo chama, vem para a minha mesa, e lá eles vão comer um boi que foi sacrificado à deusa Diana. Ele vai e senta na mesa. Aí passa o irmão fraco, né? Aí diz assim, puxa, ele é presbítero na igreja, né? E ele está comendo essa carne sacrificada a ídolo, então isso deve significar que eu posso também, deve significar que não é ruim não. Aí o irmão fraco vai e diz, posso sentar? Senta e come, e quando ele come, a consciência ferra. A do forte não, está tranquilo, mas a do fraco. E aí ele perece nas palavras de Paulo, né? Não é no sentido que ele perde a salvação, mas na hora que a culpa entra, vocês sabem qual é a experiência quando a culpa chega na nossa consciência, abate a gente, é como se a gente morresse, né? Então o irmão perece naquela hora, perde a alegria, perde o gozo, a comunhão com Deus, a paz, fica confuso,
e aí você está golpeando a consciência dele. Você está usando a sua liberdade para induzir o seu irmão a fazer uma coisa para a qual ele não está preparado. Preste atenção aqui então na definição de tropeço. Tropeço ou escândalo não é você diferir de opinião de alguém. Senão, por causa de alguns irmãos legalistas, a gente não iria à praia, não assistiria à televisão e não jogaria futebol. Tá? Se a gente for... Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O escândalo é quando você, pelo seu exemplo, leva alguém a fazer, você induz alguém a fazer alguma coisa para a qual essa pessoa não está preparada, levando ela a perecer. Nesse sentido, não de perder a salvação, mas de ter a consciência culpada. E Paulo diz, você está pecando contra Cristo quando você faz isso, porque Cristo morreu e ressuscitou para nos livrar da culpa, da condenação, e para que nós tivéssemos paz com Ele. Então, resumindo, Paulo diz aqui, no final do verso 8, capítulo 8, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Escandalizar aqui não é o irmão dizer, que absurdo. Não. Escandalizar é você induzi-lo a praticar, porque divergência de opinião sempre vai ter. E se a ética da igreja tiver que ser controlada pela consciência do fraco, a igreja vai virar seita. Nós não podemos a ética da igreja ser ditada pelos fracos. Porque aí nós não vamos poder mais nada. Nós não vamos poder mais nada na igreja, porque sempre vai ter gente que escandalizada com a liberdade que o cristão tem em Cristo. Então o escândalo não é você contrariar a opinião do fraco, mas você induzi-lo a fazer aquilo que você se sente na liberdade para fazer. Em situações em que isso vai acontecer, Paulo diz, você tem que por amor se abster. Ainda que você tenha o direito de comer carne, ainda que você tenha o direito de fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer aquilo, porque a Bíblia não proíbe, não tem nada contra você fazer isso. Ainda assim, você deve abrir mão dessa liberdade quando o que está em jogo é a consciência e a vida espiritual do seu irmão. Embora Paulo não diga aqui, porque o alvo dele é os fortes, todos os 3 capítulos são dirigidos aos fortes, porque a quem muito dá, também muito se pede, mas é evidente que Paulo não está dizendo que a gente vai deixar o fraco como ele está. O fraco precisa de ajuda para entender o que é a liberdade em Cristo. Ele precisa de ajuda para se libertar de escrúpulos que não são bíblicos, mas que são resultado de temperamento, experiências emocionais anteriores e que não tem fundamento bíblico nenhum. Tem crente que tem escrúpulo com qualquer coisa. Ele precisa de ajuda para ele não ser legalista. Embora Paulo não trate do fraco aqui. Ele não aborda essa questão aqui, mas está implícito isso. Tá? Paulo está tratando só daqueles que estão abusando da liberdade cristã. Então seria mais ou menos assim. Você encontrou a galinha? Paulo diz. Você pode comer, meu irmão. Agora, cuidado com isso. Se tiver um irmão fraco ali, que vê você comer a galinha, pedir uma asinha para experimentar, e você sabe que não vai dar certo, evite. Não faça isso. Abra mão do seu direito de comer a galinha, porque vai ter gente que não vai aceitar que você faça aquilo. Ou não vai conseguir comer aquilo em paz. Então, não sirva de tropeço para o seu irmão. Agora, no capítulo 9, Paulo dá o exemplo dele, de como ele abriu mão dos seus direitos por causa do Evangelho. A gente pensa que o capítulo 9 não tem nada a ver com o 8, né? Pensa que Paulo está tratando de outro assunto. Ele está falando do mesmo assunto. Agora o que ele faz é mostrar como ele mesmo, tendo muitos direitos, ele abriu mão desses direitos para não colocar tropeço para o Evangelho. Então vamos lá. Verso 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Nesses 2 versículos iniciais, Paulo estabelece o fato. Eu sou apóstolo de Cristo. Eu sou o pai espiritual de vocês. Se eu não sou apóstolo para outros que não me consideram, mas para vocês eu sou, porque vocês são meus filhos em Cristo Jesus. E como tal, eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Ele começa a
Dizer que direitos são estes agora a partir do verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quando Paulo escreveu essa carta, Barnabé era um obreiro, amigo de Paulo, cooperador dele, estava com ele, por isso que ele menciona. O que ele está dizendo aqui nesses versículos é o seguinte: eu sou apóstolo, então por que só eu, aqui é a ironia de Paulo, né? Por que só eu e Barnabé não temos direito a comer, beber e levar a esposa, a família nas viagens, como fazem os outros apóstolos e os outros missionários? Então o que está por detrás era que a igreja de Corinto se recusava a reconhecer Paulo como apóstolo e dar a ele os direitos que Paulo tinha, um grupo na igreja de Corinto. Já vimos isso na primeira exposição na sexta-feira à noite, ontem à noite, não é? Que tinha um grupo contra Paulo na igreja. Aí Paulo disse: eu sou apóstolo e eu tenho esses direitos de receber sustento, de receber comida, bebida, e ainda que vocês paguem minha viagem, como vocês pagam de Pedro, dos demais irmãos aí, como vocês fazem, eu tenho o mesmo direito que eles. E aí ele argumenta, a partir do verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? São 3 ilustrações tiradas da vida comum e que mostram que o obreiro é digno do seu salário. Quem é que planta alguma coisa que não come do fruto? Qual é o soldado que vai para a guerra e compra seu uniforme? O exército tem que dar, não é? E quem é que cria um rebanho e não tira o leite do rebanho ou come do rebanho? Em outras palavras, ele está dizendo: se eu sou pastor, se eu sou pregador, se vocês são fruto do meu trabalho, eu tenho o direito de receber de vocês o meu sustento. Gente, o pastor Daniel não pediu para eu pregar isso aqui, viu? Estou dizendo para vocês, pode ter certeza. Aqui não foi um arrumadinho com ele, não. Agora ele argumenta da lei de Moisés, verso 8. Porventura falo isso como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra deve fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paulo aqui apela para a lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 25:4 tinha uma lei que proibia o israelita de amarrar a boca do boi quando o boi estivesse puxando a mó. A mó era uma pedra redonda, fixa no chão, com um buraco no meio onde você colocava um postezinho e você encaixava uma outra peça de pedra redonda, não é? Que tinha uma madeira onde você amarrava o boi. E o boi ficava andando ao redor, fazendo com que a peça móvel girasse em cima da fixa, e entre elas você jogava o grão de trigo. Então a fricção detonava a casca do trigo e saiu o grão sem a casca. E o que é que acontecia? Certamente que alguns grãos caíam de lado ali no caminho do boi. E o boi, à medida que ia puxando, ele ia comendo. O judeu, muquirana, mão de vaca, para não deixar o boi comer, ele botava mordaça no boi, né? A lei de Moisés proibia fazer isso. Você não pode amordaçar o boi enquanto o boi está puxando a mó. E Paulo pega aquilo ali como um princípio. Ele diz: Deus, quando deu aquela lei, estava pensando no boi? Não, na verdade ele estava pensando no pastor, né? Você não pode amordaçar a boca do apóstolo, do pastor, do evangelista enquanto ele trabalha. Ele tem que viver, ele precisa de comida, ele tem mulher, tem filhos, né? Então você não pode amordaçar a boca do obreiro, né? É isso que Paulo está dizendo, né? Aquela lei está lá por nós, né? Não por causa não é que Deus tem. Claro, Deus tem cuidado com a sua criação, mas Paulo vê naquela lei um princípio, né? Uma lei que vai muito mais além do que o coitado do boi. Aí ele continua no verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolher de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ele se refere aos obreiros que vieram depois dele e que receberam o sustento da igreja. Paulo disse: se eles tiveram, eu tenho em maior medida, porque eu sou o pai de vocês, eu fundei a igreja. Entretanto,
não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Pronto, chegou onde ele chegou. O que é que ele está dizendo com isso? Ele tinha acabado de dizer para os fortes: abram mão do direito de vocês comer carne, quando isso for um escândalo para o Evangelho, quando isso for um escândalo para os fracos. Como eu abri mão também dos meus direitos. Eu sou apóstolo, tenho o direito de comer e beber e receber sustento de vocês, mas eu nunca aceitei 1 centavo da igreja de Corinto. Por quê? Para que ninguém me chamasse de mercenário, para que eu não desse oportunidade, para que as pessoas dissessem que meu interesse é financeiro, por isso eu abri mão do meu direito de receber sustento. Se eu abrir mão do meu salário para não causar escândalo ao Evangelho, por que você não pode abrir mão do seu direito de comer carne e parar de ofender o seu irmão? Estão entendendo o raciocínio de Paulo? Ele está colocando o caso dele como base, como fundamento para argumentar em favor de você abrir mão da liberdade quando o exercício dela iria trazer escândalo ou tropeço para o Evangelho. Aí ele reforça o que ele disse, dizendo, tirando agora também um exemplo do culto do Antigo Testamento. Verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Ele está apelando agora para o Antigo Testamento, né? Quando todo mundo sabe que o levita, ele vivia das ofertas que eram trazidas, da carne que era sacrificada no altar. Então Paulo acha que aquilo também traz um princípio de que o obreiro, ele vive do trabalho que ele plantou, que ele começou. É de lá que ele tira o seu sustento também. E ele agora cita Jesus no verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está se referindo a Mateus 10:10, Lucas 10:7, quando Jesus manda os 12 em missão e dizem: onde vocês chegarem numa casa, vocês não levam nada para o caminho, vocês vão comer lá nas casas onde vocês se hospedarem. Então, Jesus tinha falado também que o trabalhador é digno do seu trabalho. Aí ele volta agora do verso 15 até o final. Ele fala da sua estratégia de ministério relacionada com isso. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E não escrevo isso para que aqui se faça comigo. Ele está deixando claro, eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo salário. Não escrevo isso para que se faça comigo assim, porque melhor me fora morrer do que alguém me anular essa glória. Qual é a glória? No verso seguinte, 16: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é a minha glória? É que evangelizando eu proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Aqui Paulo revela qual foi a sua estratégia em Corinto. Ele, quando chegou em Corinto, ele não quis receber a oferta da igreja, porque ele sabia que os seus inimigos iriam pegar aquilo que era uma coisa legítima. Ele acaba de provar que era legítimo ele receber o sustento da igreja, mas os inimigos iam pregar aquilo que era legítimo e transformar no motivo de acusação contra Paulo. A prova de que Paulo é mercenário. Paulo tem intenções erradas, ele não é movido de amor pelas pessoas, é movido por amor ao dinheiro. Ele fica explorando as igrejas. Para evitar isso, Paulo preferia fazer tendas. E o princípio é esse. Vocês já estão vendo onde é que vai chegar aqui. Corta dos dois lados, né? Paulo abriu mão desse direito, porque ele não queria colocar tropeço no Evangelho. E isso é um exemplo para nós de que também nós podemos abrir mão dos nossos direitos para não colocar tropeço no Evangelho. Você tem o direito de tomar um vinho, você tem direito de comer carne de porco, você tem direito de comer buchada de bode com sangue. Isso aí não, também não, é demais, né? Você tem direito entende? Você tem liberdade cristã. Só que estas coisas, você não pode ser escravo delas. Você pode ter, pode não ter, pode exercer, pode não exercer. No ambiente em que o exercício dessa liberdade, o provar e usar estas coisas,
vai ser tropeço para o evangelho, você tem que abrir mão, como Paulo abriu mão, não é de carne, mas do salário dele, por conta do evangelho. Se Paulo pode fazer isso, por que é que você não pode? Porque insistir no uso da liberdade quando fazer isso só vai trazer prejuízo para o evangelho. Essa é a argumentação de Paulo. O outro ponto aqui é a questão do sustento pastoral. É evidente que, de acordo com o que está escrito aqui, o pastor tem o direito de receber sustento da igreja. Não tem nada errado com isso. Infelizmente, a teologia da prosperidade e a ênfase no arrecadamento de ofertas e dízimos feita por essas igrejas na televisão e nos cultos tem lançado essa questão do sustento pastoral numa luz muito ruim. Uma luz muito ruim. E porque, por uns, a mídia tira todos. Não é? E a gente fica até com medo de falar de ofertas e de sustento de obreiros nas igrejas que não são da teologia da prosperidade, porque ficamos com receio de que vamos ser taxados ou igualados a esses mercenários que tem por aí, essas disfarçados de ovelhas, mas que são lobos devoradores, amantes do dinheiro no final das contas. As palavras de Paulo não significam que os pastores têm que abrir mão do seu salário. Eles poderiam fazer isso em contextos em que receber sustento poderia trazer prejuízo. Paulo foi fazer tenda numa situação de Corinto. Não creio que a situação hoje seja a mesma em todos os casos. Pode haver situações em que o melhor para o pastor é ele ter um trabalho, ser um pastor de tempo parcial. Campo missionário, determinadas situações, pode ser que o melhor seja isso. Não é? Isso aí, mais uma vez, é uma questão que tem que ser decidida entre a pessoa e Deus, o obreiro e Deus, e a sua liderança e a sua equipe. Mas o ponto aqui não é essa escolha para a direita ou para a esquerda, mas o ponto é o princípio aqui, que o reino de Deus está acima de todas estas coisas. E que o amor aos irmãos e o amor ao evangelho deve preceder o uso da minha liberdade e dos meus direitos até. Às vezes a gente quer exigir os direitos e não quer saber por cima de quem a gente vai pisar. Não é isso? Não é meu direito. Sim, irmão. Mas às vezes a gente tem que abrir mão deles por amor a Cristo. Quer um exemplo disso que eu não pude falar? 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo diz assim, o caso era alguém que estava sendo processado por outro num tribunal, né? Podia até ser que o irmão que levou o outro ao tribunal estava certo, que o irmão de fato estava devendo e precisava pagar, mas Paulo diz assim, era melhor você ter sofrido dano, abra mão do seu direito, você está certo, você tem direito a esse dinheiro, mas qual é o custo de você ter esse dinheiro? Um escândalo num tribunal secular que vai sair no jornal, o irmão processa o outro por causa de uma herança, vale a pena esse dinheiro? Então tem momentos em que a gente tem que abrir mão, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E aí, quando vai ser esse momento é entre você e Deus, mas o princípio é esse aqui. Tá? Por isso que esse assunto não é fácil, por isso que é chamado de liberdade cristã. Paulo continua aqui. Nos versos seguintes, ele vai dar o exemplo, ele vai falar da estratégia que ele adotou no ministério. Isso aqui é importante para nós que estamos pensando em missão. Verso 19. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Essa é a estratégia de Paulo. Nas coisas que não são essenciais, sobre as quais a palavra de Deus não se pronuncia, Paulo se sentia à vontade para ir para um lado ou para o outro. Quando ele estava com o judeu, ele não comia porco, não comia sangue, circuncidou Timóteo, fez voto, ia ao templo, ia para a sinagoga quando ele estava evangelizando os judeus. Ele se fazia como? Porque nenhuma destas coisas iria afetar o evangelho. Então ele tinha liberdade para fazê-las ou deixar de fazer. Mas quando ele estava entre os gentios, sem lei, verso 20, né?
procedi como judeu a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Verso 21, aos sem lei, que são os gentios, pagãos, não judeus, que não tinham a lei de Moisés, como se eu mesmo não tivesse lei, embora eu esteja debaixo da lei de Cristo. Quando Paulo estava entre os gentios, eu tenho a impressão que ele comia, sentava com eles, comia a comida deles, andava com eles, participava com eles das coisas, menos as pecaminosas, é claro. Então, há coisas que não são nem certas nem erradas, elas convêm ou não convêm. Depende do uso que você vai fazer delas. E Paulo tinha essa flexibilidade. Não venha dizer aqui que querer puxar isso mais do que deve, porque aí vão dizer assim, você tem que se tornar como um homossexual para ganhar um homossexual, como uma prostituta para entender a prostituta. Não, aí já entra em áreas que são claramente delineadas pela Bíblia. Mas tem questões de cultura, questões que não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão teológica, em que o crente é livre para ir ou deixar de ir. E o que é que vai determinar? A consciência dele. Se você está livre para ir, vá. Se você não está, então não vá. Se vai causar o escândalo, não vá. O escândalo entendido como aquela definição que eu falei de indução ao erro. Então não faça. Mas Paulo agia assim. E o princípio dele era esse aqui, no verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Eu, quando estava plantando uma igreja no interior de Pernambuco, me criei em Recife, cidade praieira, todo mundo anda de bermuda e de sandália havaiana. Eu era pastor, não era pastor, mas era considerado, né? Que no interior você está liderando um trabalho, não é? Eu era evangelista, na verdade, mas o pessoal me chamava de pastor. Cidade chamada Gamileira, interior de Pernambuco, cidade de plantadores de cana. Cidadezinha tradicional, católica. E eu cheguei lá, como vivi em Recife, de bermuda e sandália havaiana. Né? E aí ia para padaria, andava pelo centro da cidade de bermuda e sandália havaiana. E não tardou a surgir um escândalo na cidade, né? O pastor de bermuda. Pastor andando de bermuda na cidade, era um escândalo para aquele pessoal. E eu, então, naturalmente, aposentei a bermuda, né? Passei a andar agora de calça. Não andei de paletó e gravata, mas pelo menos uma calça para não escandalizar ninguém. Eu tive que fazer. E outras coisas mais, né, que tiveram que ser feitas para não prejudicar o andamento do Evangelho. Fiz-me de tudo para com todos para não colocar tropeço no Evangelho. Era essa a filosofia do ministério de Paulo. E ele termina tirando 3 ilustrações aqui dos jogos istmicos. Corinto era a sede dos Jogos Istmicos que concorriam com os Jogos Olímpicos em Atenas. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, primeiro do corredor, né? 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O atleta, o corredor e o boxeador. Paulo pega o exemplo desses homens. O que é que eles têm em comum? Todo atleta, para ganhar o prêmio, ele tem que se privar de alguma coisa. O atleta, ele não pode comer tudo, ele não pode fazer tudo o que ele quer a qualquer hora. Ele tem uma disciplina que ele segue, porque ele está focado em ganhar, porque ele quer o prêmio. Assim é a vida cristã, diz o apóstolo Paulo. Vocês têm que estar focados no prêmio e abrir mão até de direitos e de coisas que vocês poderiam ter, porque o alvo de vocês é correr e chegar no fim, para que depois de você pregar a outros, você mesmo não venha a ser desqualificado, para que vocês não sejam desqualificados. A gente pensa que Paulo terminou, não é? Nada. Capítulo 10, o exemplo de Israel. E aqui eu vou correr mesmo, meu tempo já terminou. Todos os exemplos até agora, e toda a argumentação de Paulo era voltada para os fortes. E ele, aqui no capítulo 10, ele traz uma exortação poderosa. O que ele vai fazer aqui, deixa eu explicar, vai até o verso 13. Ele vai tomar o exemplo do povo de Israel
no Antigo Testamento. E ele vai focar especialmente naquele período de 40 anos em que Israel andou pelo deserto. O argumento de Paulo é o seguinte: vejam o povo de Israel. O povo de Israel é como vocês, os fortes. Eles tiveram todo tipo de privilégio, viram os milagres, participaram da nuvem, passaram pelo mar, tinham Moisés, beberam água da rocha, comeram o pão do céu. Era um povo que tinha todos os privilégios como vocês têm. Mas o que é que eles fizeram com esse privilégio? Eles abusaram da graça de Deus. Eles presumiram que porque Deus era com eles, eles podiam fazer qualquer coisa. Se prostituíram, praticaram idolatria, tentaram a Deus, murmuraram. E qual foi o resultado disso? Eles não entraram na terra prometida. Ou seja, não abuse da graça de Deus. Não abuse da liberdade que você tem, porque tem uma hora que, se você pressionar demais, você vai cair, como o povo de Israel caiu. Isso é um alerta para os fortes, porque o que acontece, por exemplo, com aquele irmão que achava que podia comer carne no templo? Ele ia para o templo, sentava lá na mesa com seus amigos para comer carne, e quem é que estava de lado ali? As prostitutas do templo. Então, aquela liberdade podia levá-lo a uma situação de vulnerabilidade. A gente tem que evitar não somente o pecado, mas tudo aquilo que pode nos levar a pecar. Não é errado você ir para uma balada, para uma boate, não é errado você ir para essas coisas, mas o problema é que uma vez que você está lá, você está quase que tentando a Deus. Você teria coragem de dizer assim: Deus, eu vou aqui para essa boate, vou para aqui passar a noite dançando, bebendo com os meus amigos, e eu peço que o Senhor me livre e proteja do mal. Não é mais ou menos dizer assim: Deus, eu vou pular desse prédio, por favor, não deixa eu me esborrachar lá embaixo? Não é mais ou menos a mesma oração? E não é mais ou menos tentar a Deus? Então, tem limites. Não é que você não possa ir, não tem nada na Bíblia dizendo que você não possa ir, mas é que isso vai lhe colocar numa situação em que o pecado bate a porta e que cumpre a você dominá-lo. Na verdade, cumpre você impedir que ele bata, né? E Paulo usa o exemplo de Israel, que abusou da liberdade e da confiança de que Deus era com eles, para dizer aos fortes: cuidado, você se sente livre para beber vinho. Não é pecado, a Bíblia não proíbe beber vinho, a Bíblia proíbe embriaguez. Mas tenha cuidado, porque às vezes começa com um golinho pequeno. Precisa ter cuidado. Então, entende? A questão do limite. É isso que Paulo fala aqui. E vamos ver como ele faz isso então. Ora, irmãos, estou lendo o capítulo 10, verso 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui, Paulo enumera os privilégios de Israel. Ele diz: irmãos, vocês lembrem, verso 1, nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e foram batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés. É a cena do povo de Israel atravessando o mar, que se abriu, atravessando a pé enxuto, e a nuvem que acompanhava em cima, que era símbolo do batismo, não é? Aí vocês sabem por que os presbiterianos batizam por aspersão e incluem as crianças, não é? Então, o povo todo foi batizado aqui, no mar e em Moisés, não é? Aqui é só a notinha de rodapé, eu não insisto nessa questão da aspersão, tá bem? É só pegando a notinha de rodapé aqui que eu não resisti. Talvez eu não devia nem ter falado sobre isso, né? Que não é o ponto de Paulo aqui, tá? Só uma notinha. Primeiro, então, batismo. Eles foram batizados. Segundo, eles participaram da ceia. Verso 3. Comeram de um só manjar espiritual, que era o maná, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Israel tinha os mesmos sacramentos que nós temos. Eles foram batizados e eles participaram da ceia. O pão caía do céu e o sangue era a água que saía da rocha, e a rocha era Cristo. Então o povo de Israel é o mesmo povo. Nós somos a continuação da igreja do Antigo Testamento. Eles tinham os mesmos sacramentos, que é o batismo e a ceia. Tinha a mesma coisa. Eles tinham os mesmos privilégios.
Contudo, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Eita, né? Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. A história de Israel no deserto é exemplo para os cristãos. Para quê? Para que nós não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Paulo está citando o Êxodo 32:6. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram no só dia 23.000. Paulo está citando Números 25, de 1 a 18. E não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Citação de Números 25, de 1 a 6. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Número 16, de 41 a 49. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Qual é a advertência, Paulo? Qual é a advertência que a gente tira da história de Israel? A advertência é essa: não abuse dos seus privilégios. Eles participaram do batismo no mar e na nuvem, eles comeram do pão celestial, beberam da água da rocha que era Cristo. Deus fez aliança com eles, Deus estava ao lado deles, eles eram povo de Deus, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? E a relação está aí. Eles cobiçaram o que era mal, eles praticaram idolatria, praticaram imoralidade, tentaram a Deus e murmuraram, e por isso Deus disse, vocês não vão entrar na terra prometida. Isso é o que acontece quando quem acha que é forte começa a abusar da graça e da liberdade. O fato de que Deus estava com eles não quer dizer que eles podiam tudo. O fato de que você foi salvo pela graça, pelo sangue do Cordeiro, sem obras e sem mérito, não quer dizer que agora você pode tudo. Não quer dizer que você agora pode tudo. É a advertência que chega a nós. E Paulo conclui aqui no verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, está falando para o forte, né? Ele pensa que ele está em pé. Veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por isso, não se meta numa situação que não veio para você. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando a tentação vem, Deus é fiel. Não foi você que procurou a tentação, ela veio. Deus é fiel, Ele não vai deixar você ser tentado mais do que você pode aguentar. Pensa lá na situação de Corinto, né? Deus não vai deixar a tentação ser maior, Ele vai abrir uma porta para você escapar da tentação. Mas quando você mesmo se mete na cova do leão, você não tem garantia nenhuma. Quando você mesmo vai no templo e se senta lá na mesa para comer da carne sacrificada, você está tentando a Deus. Se você estivesse na sua casa e viesse uma prostituta, estivesse no seu lugar na rua e viesse uma prostituta, aí é uma tentação humana, Deus vai lhe dar graça para você resistir. Mas quando você vai na casa dela, aí como é que você vai pedir a Deus, para Deus dizer, me livra do mal, se você mesmo está se metendo nessa situação? É isso que a história de Israel ensina. Esse é o ponto de Paulo. Não abuse da liberdade cristã. Não presuma da graça de Deus. A promessa de Deus de lhe livrar é quando a tentação lhe vem. Não vos sobreveio tentação. Quando ela nos sobrevém, você tem aí a promessa de Deus, de que Deus vai lhe dar força e vai abrir a rota de escape, para você escapar ileso, para você não cair no pecado. Mas quando você mesmo se mete em circunstâncias assim, por exemplo, você começa a namorar gente que não tem princípio, e diz assim, oh Deus, me preserva virgem, e você vai namorar um cara que não tem princípio nenhum, um cara do mundo, o que é que você espera? Que ele vai respeitar você? Ou que uma moça que não tem princípios ou valores, não vai se oferecer ou coisa dessa natureza? Ou que você vai se meter em determinadas sociedades, determinadas companhias que não vão lhe arrastar para determinados ambientes? Fala sério, né? A gente conhece a natureza humana. A gente conhece a natureza humana.
Então, não presuma. Se você pensa que você está de pé, veja que você não cai. Fique atento para isso, porque a queda é rápida demais, você nem percebe. Você nem percebe. Você pensa que pode fazer alguma coisa, quando vê já está no chão. Eu ando de moto desde os 18 anos de idade, já quebrei pé, costela, quebrei clavícula, já caí de tudo quanto é jeito. E eu digo para você, você pensa que você tem controle, você não tem. Quando você abre o olho, você está no chão, nem sabe como aconteceu. Assim é na vida espiritual também. Quando você menos espera, lona. Você nem sabe o que nocauteou você. Então é melhor não entrar no ringue com esse pessoal. Melhor não provocar, mas andar como Jesus disse, né? Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E agora as 3 perguntas, para concluir. Primeira pergunta: comer carne no templo. Paulo trata do assunto de comer carne no templo, do verso 14 a 22. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Então, o portanto aqui introduz a conclusão, de tudo que ele falou. À luz de tudo isso, fuja da idolatria. Não fique num ambiente onde você pode ser levado a praticar a idolatria. Fuja dela como José fugiu da mulher de Potifar. E deixou para trás o casaco, porque é melhor você perder um bom casaco do que perder a boa consciência. Então fuja da idolatria. Falo como a criteriosos, verso 15, julgai vós mesmos o que eu digo. Olha o argumento dele. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Presta atenção aqui. O argumento de Paulo agora é em cima da ceia. Quando a gente se reúne para celebrar a ceia do Senhor como cristãos, na verdade nós estamos tendo comunhão com Cristo. Não é isso o significado da ceia? Comunhão espiritual com Ele, porque nós participamos do sangue dele e do corpo dele pelo pão e pelo vinho. É por isso que em algumas igrejas a ceia do Senhor também é chamada de comunhão. O pastor diz assim: hoje à noite vai ter comunhão. Todo mundo já sabe que é a celebração da ceia do Senhor. A base é essa passagem aqui, que fala que um dos aspectos da ceia do Senhor, quando você come o pão e bebe o vinho, você está tendo comunhão com o corpo de Cristo e comunhão com Cristo. Então há um significado religioso, há uma ligação espiritual entre você e Cristo quando você come do pão e bebe do vinho, se você faz da maneira correta, como Paulo explica no capítulo 11, verso 17, verso 18. Aí ele pega agora do Antigo Testamento, o mesmo exemplo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Porque no Antigo Testamento estava dizendo que a carne que tocasse no altar, ela ficava santificada. Se o sacerdote comia da carne que foi santificada pelo altar, ele também era santificado. Havia uma participação, um envolvimento. Aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Agora vem o argumento. O que é que eu estou dizendo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo disse uma coisa que ele não disse até agora. Ele vinha concordando que o ídolo não é nada no mundo. Mas agora, pela primeira vez, ele diz que por trás da idolatria estão quem? Os demônios. Da mesma forma, o argumento é esse, da mesma forma que você, quando participa do pão e bebe do vinho, no culto a Deus, você participa de Cristo, você se une a Cristo. Lá no templo pagão, quando você bebe o vinho e você come a carne do animal oferecido ao demônio, você participa do demônio. Por isso, ele diz, não vá ao templo comer carne lá, porque você estará participando em idolatria, do culto. Comer aquela carne no ambiente de culto ao Deus pagão é a mesma coisa de você tomar a ceia no ambiente de culto cristão. Há uma participação, uma identificação sua com aquela entidade.
porque os demônios estão por detrás. Aí, verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor na igreja e o cálice dos demônios no templo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor com os irmãos na igreja e da mesa dos demônios lá no templo pagão. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Resposta à pergunta: posso comer carne num templo pagão, naquele ambiente de culto? Resposta de Paulo: não, porque isso configura idolatria. Você está se associando aos demônios que estão por detrás daquela prática idolátrica. Eu sei que vocês vão fazer pergunta do tipo assim: e se um amigo meu me convidar para um culto na igreja católica? Eu sou testemunha de um batizado na igreja católica de um amigo meu, e um casamento na igreja católica, né? Então, são questões práticas que eu não pretendo responder, porque eu acho que cada caso é um caso. O princípio é esse aqui: se a atividade envolver culto ou algum exercício religioso, não. O simples estar não significa nada, mas você se engajar na prática religiosa, como comer aquela carne significava, no templo, a resposta de Paulo é não. Porque aí você estará cultuando um outro Deus. Você estará cultuando uma entidade maligna, e não o Deus único e verdadeiro. Segunda pergunta: e comer carne no mercado? Verso 23. Todas as coisas são lícitas. O cristão pode tudo, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outra pessoa. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso quer dizer o seguinte: quando você vai comprar carne no mercado, não pergunte se o açougueiro é espírita. Porque aí não tem fim. Quando você comprar um carro, o dono da fábrica, o mecânico que montou, a roupa que você compra, o cara que costurou, a costureira que fez, no restaurante, o cozinheiro que preparava, você sabe lá se ao preparar o seu prato, ele não estava dedicando aquele prato a Oxum? Então não coma de tudo, Paulo diz, porque saiu do ambiente de culto, é de Deus. Saiu do ambiente de culto, pode. Não pode no ambiente do culto pagão, mas saiu de lá, não está contaminado, não tem, objetos não ficam contaminados. Só naquele momento de culto em que eles representam a ligação com a entidade. Mas uma vez que saiu do ambiente de culto, compre tudo que se vende no mercado. Com certeza, se você soubesse, você veria que a origem de muito daquilo que você compra no mercado é pagão mesmo. Não é? Mas uma vez que não é culto, você pode. Por quê, diz Paulo? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus criou todas as coisas. Deus criou a vaca é de Deus. Não? O bodinho com a gente faz buchada também é de Deus. Eu gosto de buchada de bode. É de Deus também. Não? Exagerei, né? Tudo bom. Coma de tudo. Terceira pergunta: e se um amigo convidar? Verso 27. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado, vituperado é criticado, por causa daquilo que eu dou graças? Olha a situação. Um amigo seu convidou você, um amigo pagão convidou você para comer um churrasco na casa dele. Você sabe que aquele amigo é devoto de Afrodite. Quase que com certeza aquela carne primeiro foi oferecida a Afrodite no templo e agora ele está repartindo com seus amigos. E ele lhe convida. O que é que Paulo diz? Vá, coma de tudo que colocar na mesa e não pergunte nada. Não pergunte para ele: isso veio do templo pagão?
Não pergunta. Simplesmente coma alegremente. Mas se você cometeu a bobagem de convidar aquele seu amigo fraco, e o amigo fraco disse assim: isso veio do templo, você vai comer essa carne? Aí você para na hora, não por causa da sua consciência que você está tranquilo, mas por causa da consciência dele. Por isso que a resposta foi sim e não. Regra geral: quando você vai comer fora, não leva esse cara. Não leva. Tá? Você já sabe, não convida, tá bom? Não convida. Porque vai dar rolo. O que você depreende aqui de Paulo? O que ele está dizendo é que saiu do ambiente de culto, a carne é limpa. Na casa de um pagão, no mercado, no açougue público, é limpa. Ela não fica contaminada. É por esse motivo que quando o pão e o vinho, uma vez que eles foram usados na ceia do Senhor, eles não ficam impregnados de santidade. Eles voltam a ser elementos como qualquer outro, é pão e vinho. Não é verdade? A gente considera o pão e o vinho terminado a ceia como algo santo. Eu sei que tem alguns que consideram, mas não tem base bíblica nenhuma para isso. Eles só são distintos dos elementos normais naquela hora em que eles representam o corpo de Cristo e o seu sangue. Uma vez terminada a ceia, é pão e vinho, como qualquer outro. Por que eu vou pensar então que aquela galinha na encruzilhada, uma vez que ela saiu do ambiente de culto, ela está contaminada? Não é? Por que eu vou imaginar isso? Então, terminando aqui, finalmente, 31, aqui a regra de ouro de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunte: o que é que vai trazer maior glória a Deus? De que maneira eu estarei contribuindo para a glória de Deus, para a edificação dos outros e o crescimento do reino? Que seja esse o seu parâmetro, aquilo que orienta você e suas decisões. Fazer sempre tudo para a glória de Deus e não buscando agradar a si próprio. Verso 32, não se tornem causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Essa é a regra, esse é o princípio. Agora cada um de nós tem a obrigação de aplicar às circunstâncias difíceis da vida, não é? Em que a gente sempre se vê chamado a julgar e a decidir. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pelos princípios que nos orientam, nos ajuda a tomar decisões naquelas horas em que o caminho parece escuro e as decisões não são claras. Guia-nos pela busca da Tua glória e pelo amor aos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.